a gravação aqui, então quem não pôde assistir hoje, né, ou quem quiser rever esse encontro aí, vai poder assistir porque vai estar gravado e a gente vai disponibilizar para todos, tá? Então sejam bem-vindos de novo, tá? Nós temos aí 29 usuários na sala, tá? Parabéns a vocês que estão aqui conosco. Esse encontro de hoje vai ser mais uma apresentação, né, do que é o LABIC, o que é um cientista, o que é uma iniciação científica e o que é ciência. Tá? Afinal, né, quem faz ciência, quem pode fazer ciência, qual é o perfil de um cientista. Tá? Bom, vocês têm na tela aí, né, os slides. Vocês podem, se vocês quiserem maximizar, vocês podem vir no alto aqui à esquerda, tem opções. Vocês podem colocar a opção tela cheia. Aí a tela vai ficar cheia, vocês vão poder assistir o slide na tela completa, aí, já que eu acho que a maioria está no celular, né? Fica melhor para vocês, tá? Tela cheia. A gente está a gente optou por não fazer no Meeting, né? Onde vocês estão mais acostumados a fazer reunião, porque a gente tem uma limitação no Meeting que a gente não consegue gravar e também limitação só de 1 hora, né? E aqui nesse webconferência aqui a gente não tem limite de tempo, a gente tem limite de 100 pessoas na sala, né? Mas o nosso LABIC tem menos de 100 e a gente pode apresentar, pode gravar, então fica um formato bem melhor, né? Bem mais tranquilo. Bom, o que é o LABIC, né, gente? O LABIC ele começou o ano passado a partir de um propósito, um objetivo nosso de auxiliar aos bolsistas, né, e aos alunos em geral. A gente pensou mais no pessoal do ensino médio integrado, né, mas a gente acabou depois, né, ao longo do tempo, vendo que o pessoal do superior também tem essa necessidade, né, do que? De uma iniciação científica, porque muitos de vocês estão já em projetos, são bolsistas de projetos, ou são voluntários em projetos, e também tem os projetos integradores, né. Então a gente pensou justamente nisso, de dar um apoio aos coordenadores, aos professores, aos técnicos, né, que tocam esses projetos, de auxiliar vocês, né, vocês que estão participando das oficinas, com o laboratório de iniciação científica. Tá? Então o que a gente pensou? Ao longo de alguns encontros, né, preparar vocês para atuarem nesses projetos, ou como bolsistas, ou como voluntários, ou como alunos, né? Então, o começo de tudo, né? LABIC, Laboratório de Iniciação Científica. Mas o que é a ciência? Né? E outra pergunta, mas o meu projeto é de ensino. Eu posso fazer ciência num projeto de ensino? Mas o meu projeto é de extensão. Eu posso fazer ciência num projeto de extensão? Quando eu posso fazer ciência? Bom, gente, a gente vai mostrar para vocês que a ciência ela é feita basicamente com um método científico. E o método científico o que é? É uma forma de vocês realizarem um trabalho, um determinado objetivo, tá? Através de um método, através de uma determinada organização. Então vocês podem tocar qualquer projeto que seja com o método científico. Então, ou seja, vocês podem fazer ciência a partir de qualquer projeto, seja ele de ensino, de pesquisa, de extensão, tá? Desde que vocês sigam esse método. Tá? Bom, a gente tem, além da ciência, a gente tem alguma coisa que a gente chama de senso comum. Vamos fazer o seguinte também, eu acho que está meio que limitado, né, o uso do microfone. Se vocês quiserem fazer alguma parte com o microfone, podem fazer, ou se vocês têm alguma pergunta, alguma consideração, vocês podem botar no bate-papo ali também, né, no chat, tá? Que aí eu vou lendo e vou respondendo também, tá? Para não ficar tão maçante assim, só eu falando. Aí se a Andréia quiser falar alguma coisa também, tá, Andréia, pode falar, tá? Acho que também eu tenho que falar um pouquinho sobre equipe, né? Acabei, a gente... Tá? O LABIC tem uma equipe, né? Tem a coordenação do projeto, inclusive esse ano está com a Luciane, que é a nossa bibliotecária. Ela não pôde participar hoje, porque ela está envolvida em outra atividade. Mas não é em função da greve, porque a Luciane também está fazendo os plantões dela, também está trabalhando nesse período, tá? E também está tocando com o projeto.
mas ela não pôde participar hoje, tá? Mas tem a Luciane, tem eu, né? E tem a Andrea também na coordenação adjunta. Tá? Temos dois bolsistas, temos o Bruno, que é da gestão ambiental do turno da noite, e temos a Sofia, que é do terceiro ano técnico integrado em meio ambiente. Tá? Depois temos também voluntários, né, no projeto, a gente tem a Rafaela Zílio, né, de voluntária. Quem mais de voluntário do Labic, Andréia? O, o Arthur, né? Tá? O Felipe, eu sei que o pessoal é voluntário de quase tudo, né? Então fica difícil dizer, mas é muito legal trabalhar com essa equipe aí, porque a gente acaba não lembrando de todos, né? Porque todos colaboram com tudo, então é muito bom. Bom, para falar, tá aí o Bruno, né? Acabou de entrar, tá? Nosso bolsista do Labic. Bom, além da ciência, a gente tem que pensar também o que é o senso comum. Senso comum não é ciência, tá, gente? Senso comum é um conjunto de ideias e opiniões que é aceito pela maioria das pessoas. Tá? Um grupo, uma sociedade, geralmente ela é imposta, tá? Esse senso comum é imposto e desprovido de valor crítico. Tá? Por exemplo, aquela serração que racha, sol que baixa. Tá? É um senso comum. Existe alguma verdade nisso? Existe. Por quê? Porque as pessoas já observam isso há milhares de anos, né? Que quando tem uma serração baixa, geralmente vai ter um sol que racha depois. Tá? Agora, isso é ciência? Não, não é ciência. Bom, isso pode ser ciência? Pode ser ciência. A partir de quando? A gente vai ver ali no passo as passos do método científico. Né? Esse pode ser o primeiro passo do método científico, uma observação ou um questionamento. E a gente pode fazer perguntas: será realmente que serração que baixa é o sol que racha? Aí a gente começa a fazer ciência. A gente começa a aplicar o método científico, a partir do senso comum. Tá? Agora, nem tudo o método científico pode resolver. Nem tudo o senso comum vai ser o suficiente, né? Ou vai ser um objeto de estudo do método científico. Por exemplo, Deus existe. Eu tenho como demonstrar pelo método científico que Deus existe? Né? Não, eu não tenho. Né? Se tivesse, né, a gente já teria demonstrado. Agora, eu posso demonstrar que ele não existe? Também não, né? Ou seja, o método científico tem suas limitações, né, gente? Então, o que a ciência faz, né, a respeito disso? Não faz. A ciência não pode dar conta de tudo. A ciência pode dar conta daquilo que ela pode observar, de fatos observáveis. A partir de um fato que é observado, a ciência pode começar a trabalhar em cima. Andréa? Eu não tô conseguindo escutar o teu áudio. Eu escutei porque tu está aqui pertinho, tá? Mas eles não escutaram. Bom, a André falou ali para um exemplo de senso comum, né? Olha só, um exemplo, manga com leite faz mal. Quem já ouviu falar sobre isso? Não pode comer manga e tomar leite. Isso é verdade? Vamos botar no chat aí quem acha que é verdade, quem acha que é mentira. É fato ou é mito? É fato ou é fake? Ó, 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 a Laura acha que não, o Bruno acha que não, a André acha que é fake, a Simone acha que sim, ó. Ó, Diego é fake, Maria Vitória é mito, mito, a Júlia é mito. O Bruno dizendo que a ciência provou isso. Uhum. Mas, Rafaela, mas se tem uma explicação por terem criado isso. Então, Rafaela, é justamente isso. É por isso que tem um senso comum, tá? É mito, mas tem uma explicação para isso? Tem sim. Qual é a Liane? A Liane quer dizer que é mito. Sim, é mito, gente, mas esse mito, ele tem um fundo, tá? O que acontece? Acontece que isso vem da época da escravatura, em que os escravos, os senhores de engenho lá, né, os senhores, eles não queriam que os escravos comessem determinadas coisas, né, ou comessem tudo que eles iam pela frente. Então eles disseram assim, ó, se vocês comer manga, não pode tomar leite, que faz mal. Então é para evitar que os escravos, além de comer manga, tomassem leite.
A manga era muito mais fácil, porque eles pegavam nas mangueiras, né? Tinha os manguezais lá, eles pegavam, comiam manga, só que eles não podiam tomar leite porque fazia mal. E o leite era uma coisa mais cara, né? Já tinha que ordenhar, já tinha que ter vaca e tudo. Então eles criaram esse mito em função dessa perspectiva que eles não queriam que os escravos tomassem o leite. E isso perdurou, né? Tem gente que até hoje, né? Ah, vai que seja, né? Vai que seja, então não vou tomar leite, né? Comer manga e tomar leite. Bom, mas é isso aí, gente. É um senso comum que perdura até hoje, mas não está embasado cientificamente, tá? Porque é muito fácil daí tu demonstrar isso através do método científico, tá? Alguém tem mais um exemplo aí de senso comum que a gente pode verificar se é fato ou é fake? O Lucas, deixa eu ver se eu consigo. Tem algum exemplo aí, Lucas? Não consigo liberar teu microfone aqui. Bom, gente, vamos pensar. Ó, ali, ó, bater na árvore para dar fruto. Ah, essa é legal. Ah, Andréia, né? Tá, não. Bater na árvore para dar fruto. Bom, é do Lucas? Tá, tá. Lucas, tu acha que isso é fato ou é fake? É fato, ele disse. Porque, bom, ó, gente, ó, vocês acham que é fato ou é fake? Bater na árvore para dar fruto. Tá, depois a gente vê o da Simone ali, que é apontar o dedo para a estrela nasce verruga. No nariz, ainda, nem no dedo, né? E a Rafaela cortar o cabelo na lua crescente para crescer mais rápido. Ah, eu me lembro que meu pai fazia isso, mas meu pai não tinha cabelo, né? Não sei por que ele queria que o cabelo crescesse mais rápido. Tá? Ah, tá, olha, vamos fazer esse negócio de bater na árvore. Gente, olha só. Existe inclusive o pessoal que cuida de pomar. Os pomares, existe a poda. Eles fazem a poda no pomar. Para que eles fazem essa poda? É justamente a, as árvores, tá? Os vegetais em geral, quando eles se sentem estressados, eles vão se preparar para a reprodução. E o que é a reprodução de um vegetal? É a frutificação, né? Ele vai florescer e vai frutificar. Então ele sente essa necessidade porque eles estão estressados, estão sentindo que alguma coisa não está bem. Então o que eles preparam? Ah, vou reproduzir, tá? Bater de facão no abacateiro, exatamente. É isso aí, Daniela. É mais ou menos o que o Lucas falou lá, bater na árvore ou fazer a poda, começar a cortar alguns galhos, porque a árvore se sente estressada e com isso ela vai dizer, olha, eu posso, né? É óbvio que ela não vai pensar, né? Mas se ela fosse humana, assim, seria tipo um pensamento humano, assim, ó, eu posso morrer, então antes de morrer eu vou reproduzir, eu vou dar o máximo de frutos que eu posso. E ela começa a frutificar. Tá? Então é tipo de um estímulo, né, nessa árvore, né, nesse vegetal, para que ela dê frutos. Então esse é um senso comum que acabou né, passando pelo crivo do método científico e se tornou um fato. Tá? Realmente tem um fundo, né, de verdade nisso. Tá? Agora, cortar o cabelo na lua crescente para crescer mais rápido, né? Não sei. Não sei se tem algum fato também, se já tem alguém que verificou isso, tá? Mas é um senso comum também, tá? Bom, passando disso, né, gente, o significado de ciência, né? Então, o que é a ciência? A ciência é aquilo que eu já. A da Lua, a Liana diz que acredita. Bom, é como a fé também, né? Uma questão de fé.
A ciência não é uma questão de fé, né? Não é uma questão de crença, é uma questão de verificar, né? Até porque, como a gente vai ver mais adiante, tudo que é fato na ciência, ele pode cair também. A gente pode falsear. É algo que a gente considera como uma verdade na ciência, a gente pode falsear mais adiante, tá? A gente vai falar depois de falsear hipóteses, tá? Então, o que é essa ciência? Ciência é uma reunião de saberes organizados e obtidos pela observação. A primeira parte da ciência, então, o que é? É observar. Pela pesquisa ou pela demonstração de certos acontecimentos, fatos, fenômenos, sendo sistematizados por métodos racionais. O que é esse método racional, gente? Método racional que vem de raciocínio, né? A gente tem que racionalizar. Então, acabei de dizer, não é uma questão de fé, é uma questão de razão. Tá? Ah, estou desmerecendo a fé? Não, não estou desmerecendo a fé. Eu simplesmente estou deixando a fé de lado para trabalhar com a ciência. Quando eu trabalho com a ciência, eu trabalho com a razão. Tá? Ah, mas eu posso professar minha fé mesmo sendo cientista? Pode. Eu posso ser cientista de segunda a sexta, segunda a sábado. Domingo eu vou na missa. Eu vou aonde eu quiser. Entende? Mas eu sigo o método científico para determinadas coisas. Tá? Então, eu posso ter o meu lado cientista, tá? Racional, e eu posso ter o meu lado de fé, tá? O meu lado de crença. Uma coisa não exclui a outra. Agora, quando a gente começa a tentar juntar uma coisa com a outra, fica mais complicado. Não que fique impossível, é bem interessante, inclusive, né? É tentar juntar a ciência com a religião. A gente fica vendo que tem várias coisas que a gente pode convergir. Tá? Deixando de lado aquela fé cega, né? A gente não pode ter aquela fé cega que simplesmente a gente não pode ter nem a fé cega e nem a razão cega também, né? A gente tem que trabalhar sempre com esse meio termo, tá? Bom, então para trabalhar com a ciência, a gente pega os tipos de conhecimento, né? Além do conhecimento científico, que a gente usa a lógica, né, o pensamento crítico, e engloba fatos que foram comprovados. Tá? O Bruno acabou de botar ali, né, Bruno, que a gente tem que comprovar. Exatamente, na ciência a gente tem que pegar e comprovar, tá? Aquilo que a gente está trabalhando, os nossos objetivos, ou comprovar que conseguiu, ou comprovar que não conseguiu, né? Agora, a gente tem também o conhecimento filosófico, né, que é baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Tá? A filosofia também tem um método, né, de pensamento, um método de abordagem. Inclusive, gente, a filosofia é considerada como a mãe da ciência, né? A partir da filosofia que surgiu o método científico. Tá? A gente tem o conhecimento religioso também, né? Que eu falei bastante sobre ele com vocês, que é baseado na fé religiosa, acreditando que essa é a verdade absoluta. Então é uma questão de fé. Muitas coisas a gente não tem como demonstrar com conhecimento científico. E outra coisa é aquele conhecimento empírico, né? Que surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor, que é aquilo que eu falei para vocês do senso comum, de manca com leite fazer mal, né? Sol que racha, serração baixa, sol que racha. Tá? Muita coisa do conhecimento empírico a gente pode traduzir para o conhecimento científico, assim como conhecimento filosófico também, conhecimento religioso também, mas nem tudo, né? Falei para vocês que o conhecimento científico tem as suas limitações, tá? Mas o conhecimento científico tem as suas limitações, mas ele também tem uma abrangência muito grande e vocês podem fazer uso deles para trabalhar com muita coisa no ensino médio de vocês, no ensino superior de vocês. É por isso que a escola, né, a academia, usa tanto a ciência, né, a base do conhecimento, justamente pelo método científico ser o método que usa a lógica e a razão. Tá? Ela não dá margem para questões de fé, porque aquilo que a gente professa na escola, na academia, ela tem que ser baseado na razão. Não pode ser na fé. Tá? A fé existe em outros locais, outros fóruns,
né? A filosofia, além de filosofia ser uma disciplina, né, acadêmica, uma disciplina escolar, mas existem outros fóruns também que vocês podem professar isso. Mas agora, na escola, na academia, a gente, o nosso método principal de trabalho é o método científico. A Simone falando, as nuvens rabo de galo vai chover. Ah, isso é verdade, Simone. Existe sim, de acordo, porque isso tem a ver com a umidade do ar, né? Tá? Nuvem rabo de galo quer dizer que tem muita umidade, em seguida vai precipitar e essa água vai ter que cair em algum lugar, tá? Então isso é uma coisa de senso comum que já foi demonstrado também. Então, gente, quem é que faz o método científico, né? Quem é o ator por trás do método científico? São os cientistas. Agora, quem são os cientistas? Né? Vocês podem, tem três figurinhas aí. Né? Vocês podem dizer quem são os cientistas aí nessas figurinhas? É isso aí, matou a charada, André, ali são todos. Tá? É interessante isso, gente, eu gosto de contar essa história, tá? Que existe um estereótipo de cientista. Tá? Se vocês forem procurar, né, dar um Google agora e colocar cientista, tá? Vocês vão ver um estereótipo. Geralmente é uma pessoa, um homem branco, né, caucasiano, vestindo um jaleco branco, né, geralmente com óculos, porque tem que ser nerd, né? Cientista tem que ser nerd, então tem que usar óculos. Né? E com o tubo de ensaio na mão. Esse é o estereótipo de cientista. Tá? A cara de maluco, né? Geralmente com o cabelo desgrenhado, né? Muito baseado na figura do Einstein aí no meio, né? Se colocar a língua para fora ainda, então tá, esse é cientista, tá? Vamos respeitar que é cientista, tá? Ó, o Bruno dizendo que eu sou nerd, né? Sim, né? Eu uso óculos, eu nem precisava usar óculos, eu enxergo perfeitamente. Eu uso só para confirmar que eu sou um nerd. Tá? Então, gente, esse é o estereótipo. Então, o ano passado eu estava procurando, né, sobre isso, então eu digo, não, vamos ver então se eu consigo uma figura feminina, porque geralmente o estereótipo é homem branco. Né? Então eu procurei mulher cientista, apareceu o estereótipo, uma mulher branca, né, de jaleco branco e com certeza com um tubo de ensaio na mão. Tá? Então, esse é um estereótipo que, inclusive, a própria internet nos ajuda, né, a perpetuar isso. Tá? Mas quem são os cientistas, então? É aquele que se dedica à ciência, né? Especialista numa ciência. Tá? A gente pode ter aqui tá, o cientista do De Volta para o Futuro, né? Tá? É o legítimo estereótipo do cientista, né? Tem o cabelo desgrenhado, a cara de louco, só não tem o óculos, né? Bom, gente, então, todos são cientistas. Se eu mostrar para vocês, aqui, ó, a gente tem eu, a Andréia, o Bruno, o Felipe, o Lucas, o Thales aqui, né, que estão com a câmera aberta. Se eu perguntasse para vocês quem são os cientistas aqui, são todos. Qualquer um pode ser cientista, tá? Às vezes o cientista pode estar com um terno e gravata, ele pode estar com um jaleco, inclusive com um jaleco branco, tá? Pode estar com uma roupa de campo, né? Pode estar com um macacão, pode estar com qualquer roupa. Tá? Dependendo do local de trabalho e do objeto de trabalho dele. Agora, falando em objeto de trabalho, né, qual é o método que o cientista segue? É, então, o método científico. Né? E esse método científico, então, não tem outra opção, tá, gente? Se faz ciência, tem que ser o método científico. E ele tem alguns passos a serem seguidos. E aí é justamente isso que a gente vai ver ao longo das nossas oficinas nesse ano, tá? Que vocês tomem conhecimento desse método científico. O método em si é complicado? Não, não é complicado, tá? Mas ele tem algumas peculiaridades que por vezes pode tornar ele bem complexo, tá? Mas nada que vocês não consigam trabalhar e nada que vocês né, tem vários tutoriais, muita coisa assim. Eu já vou dizer uma coisa que
que é bem complexo no método científico, por exemplo, referências bibliográficas. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar muito com vocês, que é o seguinte: o método científico, a gente tem que levar em conta todo o conhecimento que já foi produzido antes. Tá? A gente pode ter até uma ideia, essa ideia ela pode ser inovadora, mas ela nunca vai surgir do nada. Nós temos aí só de civilização, né, gente, mais de 2.000 anos de processo civilizatório. A gente tem de conhecimento aí como espécie humana aí mais de 1 milhão de anos. Então, provavelmente nenhuma ideia que a gente tenha já não foi pensada antes. A gente pode inovar, justamente por isso que a gente tem tanto pesquisa e inovação, né? Tá? Mas então a gente tem que sempre embasar esse conhecimento. E esse conhecimento embasado, a gente tem que sempre dar nomes, a gente tem que referenciar. Então essa é uma parte muito importante do método científico. Tem muita gente que diz, não, mas eu li isso, mas eu escrevi com as minhas próprias palavras. Na ciência não existe próprias palavras, tá? Na verdade, literalmente, a gente está se apropriando de algo que já foi dito por alguém. Então a gente vai dizer isso, que isso é uma citação indireta. Mesmo assim, a gente tem que colocar quem disse isso, tá? Isso a gente vai ver ao longo dessas nossas oficinas aí, mas já fica na cabeça de vocês, que é muito, muito importante. A Rafaela já falou, é plágio. Exatamente, a Rafaela, é plágio. E que configura o plágio? É crime. É um crime. Tá? Ah, mas eu vou ser um criminoso se eu falar dizer alguma coisa e não citar quem falou isso, vai. É criminoso. Tá? Eu tô rindo, mas é sério, né? Disso. Tá, gente, é um crime sim. Até porque tu tá se apropriando de algo que já foi dito por alguém e não tá dando crédito, né? Vocês iriam gostar disso. Dizer, poxa, isso aqui eu escrevi, fui eu que falei isso, né? Eu que escrevi isso, mas só que essa pessoa se apropriou e não está dando crédito. Vocês podem ser processados por causa disso, tá? Então a gente vai trabalhar bastante sobre isso, tá? Como fazer uma referência, tá? Eu vou colocar outro slide para vocês aqui. Bom, gente, por que a gente aprende então, né? Por que a gente usa tanto método científico? É uma coisa muito humana, né? Porque nós, como seres humanos, a gente tem uma curiosidade natural. Tá? Então, aprender ajuda a responder questões fundamentais sobre a vida e sobre a existência. O que mais? Entender um pouco mais sobre nós mesmos, né? Tá? Inclusive tem aqui as figurinhas que vocês estão vendo do Divertidamente, né? Aqui embaixo. Tá? Vai ter o Divertidamente 2 agora, em breve. Tá? Ajudar nós a entender um pouco mais sobre nós mesmos. Por exemplo, por que os bebês não nascem com barba, né? Tá? Por que a gente vai ter barba depois, só na puberdade? Tá? Ou será que existem bebê que tem barba? Será que essa foto aqui é fato ou é fake? Tá? Isso é importante de aprender, né? Então, isso sempre surge como perguntas, né? Tá? A Simone, por exemplo, que não está aparecendo na apresentação, talvez a forma como tu está vendo aí, Simone. Tá aparecendo para o resto aí de vocês? Ou talvez demore um pouquinho para carregar no teu celular aí, tá, Simone? Bom, outra, né, para entender a nossa relação com o ambiente, pessoal do meio ambiente aí também, né, gestão ambiental, pessoal de processos gerenciais e administração também, né, a relação com o ambiente, tá? Inclusive com tudo que está acontecendo atualmente, essa crise climática que a gente está vivendo. Vocês já perceberam que a gente está com excesso de chuva no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e a gente está com uma seca sem precedentes no Cerrado? Ou seja, existe algo que se chama ciclo hidrológico. A quantidade de água no mundo não muda, gente. O que muda é a distribuição de água. Isso sim. Ou seja, se está chovendo demais aqui, é porque está chovendo de menos em outro lugar. Se a gente está com excesso de chuva aqui, onde é que está a falta de chuva? Lá no Cerrado. Tá?
Então, isso, por isso que essa que é a importância do aprendizado, tá? Para entender a nossa relação com o ambiente. Esse fato aí, desses desastres climáticos, a gente consegue entender muito bem através do método científico, através da ciência. A ciência já está explicando isso, tá? E o ciclo hidrológico é né, são hipóteses, teorias que já foram aplicadas, já foram testadas, e a gente pode falar isso com um grau de certeza muito grande. Tá? Outro, porque aprender para se posicionar de forma cidadã, né? Que existem coisas da ciência também que a gente vai ver que pode ser ético, pode não ser ético, né? Por exemplo, vacinas, né? Ou testar cosméticos em animais, a clonagem, né? Vocês estão vendo aqui a ovelha aqui no meio aí em cima, né? É ético fazer clones? É ético trabalhar com transgênicos, que tem aquele T ali em cima, né, no alto direita? São questões que a gente tem que ponderar, né? É ético encher o planeta de lixo, né, de plástico, de coisas que a gente não dá conta de reciclar, ou que são recicláveis, mas a gente não tem ainda, né, uma, uma capacidade de reciclar tudo isso? Então, a gente aprende justamente também para se posicionar de forma cidadã. E essa é uma grande preocupação nossa, né, do Instituto Federal, com vocês que são nossos alunos, em não só transmitir o conhecimento e não só transmitir a técnica para vocês, mas também fazer com que vocês se posicionem de forma cidadã. Então, o LABIC vai ser um instrumento para isso também, né, fazer com que vocês tenham esse poder de crítica maior ainda, a se posicionar de forma cidadã em relação a tudo que está acontecendo. Tá? Então, para vocês, né, já tinha falado para vocês antes do estereótipo do cientista, né? Então, quando eu falei para vocês, eu demorei para encontrar essa figurinha. É um estereótipo também, mas só que é um estereótipo mais diferente, né? É uma mulher, mas é uma mulher negra, tá? Mas ela também está estereotipada. Quando eu procurei mulher negra cientista, eu encontrei a mulher negra, mas ela está com jaleco branco e com um tubo de ensaio na mão ali, tá, gente? Às vezes tem estereótipos que não tem como fugir, é bem complicado. Mas o que eu falei para vocês antes, André tinha respondido, né? Dessa figura direita aqui, quem pode ser o cientista aqui? Qualquer um, tá? Qualquer pessoa que está ali, porque não importa, né? O uniforme que veste, a roupa que veste, pode ser um cientista, desde que aplique o método científico. Tem uma questão para responder e ele siga aqueles passos para responder aquele problema, para resolver o problema. Bom, por que aprender também? Né? Para compreender como a ciência, né, funciona em nossas sociedades. Então a gente está vendo ali, eu falei para vocês que depende do ambiente, né, que o cientista está. Ele pode estar com uma roupa de campo, como está essa cientista aqui da esquerda, ou como estão os mergulhadores ali, né, à direita, trabalhando com algum projeto de ciência, né, no fundo do mar com roupa de mergulhador. Tá? Bom, vamos então para o método científico. A gente chama o método científico de hipotético dedutivo. Tá? Mas eu já vou dizer uma coisa para vocês que eu acho muito legal também. A gente está numa fase de tecnologia, né? E a ciência, ela não é engessada. A ciência ela evolui. Hoje em dia, a gente não tem o método científico, ele não é só mais hipotético dedutivo. A gente tem um tipo de método científico que eles estão chamando de abdutivo. Tá? Eu e a André, a gente estava vendo esses dias, né, André? Inclusive o doutorado da Andréia, que é com informática na educação, a gente está usando um método assim, que é baseado na abdução, tá? Não tem nada a ver com o ET, tá, gente? Os ETs também abduzem a gente, tá? Mas existe um método científico que ele além de hipotético dedutivo, ele é abdutivo, tá? Abdutivo justamente por quê? Porque a gente, bom, você sabe o que é uma abdução, né, de ET. O ET simplesmente pega e nos sequestra, né? Então, e esse método abdutivo, a gente extrai conhecimento ao longo do processo, ao longo do método também. É diferente desse hipotético dedutivo. Ou seja, ele é um método muito mais
ele não é tão rígido, tá? Ele permite com que você capte as informações ao longo do processo. Tá? Por isso que a gente chama de abdutivo. Tá? A gente abduz a informação ao longo do processo. E isso é muito interessante, isso mostra mesmo que a ciência, o método científico, ela se adapta, né, conforme a gente segue no processo. Tá? E não deixa de ser ciência. Tá seguindo o método, está seguindo esses passos. Tá? Bom, coloquei, coloquei o exemplo ali de como é que a gente pode seguir o método científico em casa, tá? Sem sair de casa e fazendo assim o que muitos de nós faz de melhor em casa. Olha, olha a TV, né? Ou pega, ligar a TV para jogar, fazer alguma coisa. Então a gente tem aí um controle remoto, né? Então a gente vai seguir o método científico a partir de um problema que surge com o controle remoto. Tá? Então a gente tem esses passos aqui do método científico. A gente tem a observação. Nesse caso, observação, o controle não funciona. Tá? O controle não está funcionando. Aí a gente faz o próximo passo do método científico, é uma pergunta, um problema. Por que o controle não funciona? Tá? Então aí ó, eu já tô no segundo passo do meu método científico. Aí vou tirar uma hipótese. Tá? O que pode estar acontecendo? A hipótese é justamente isso. A ideia que eu acho de o que pode estar acontecendo. Bom, talvez porque as pilhas estão fracas. Bom, já dei a minha hipótese. Tá? Pode ser outra coisa? Pode ser outra coisa. Tá? Mas, ó, o controle molhou, pode ser também. Tá? Pô, se ele caiu na água, então provavelmente vai ser porque ele molhou. Tá? Mas nesse caso ele não está molhado. Tá? Ou não tá, pode estar úmido por dentro também, né? Isso a gente pode ver depois. Essa é uma coisa que a gente já vivenciou lá em casa, inclusive. Tá? Mas, a princípio, não abri ele, não vi ele, então o principal problema, né, pode ser que as pilhas estão fracas. Aí vem o próximo passo, que é a dedução, ou a previsão. O que é uma dedução? Por isso que é o método hipotético. Ó. Por que é hipotético? Porque eu vou ter que trabalhar com uma hipótese. Tá? Vai ter hipótese. Ó. As pilhas estão fracas. Depois, hipotético dedutivo. Qual é a dedução? A minha dedução é essa aqui. Ó. Se eu trocar as pilhas, vai funcionar. Essa é a minha dedução. Resolvi o problema? Hipoteticamente, eu resolvi o problema. Tá? Mas agora, eu vou ter que experimentar. Então, tem a parte prática do meu método científico, é o experimento. Tá? Nem sempre esse experimento vai ser, depois a gente vai ver que pode ter um experimento controlado, né, tudo mais, mas geralmente a gente pode fazer esse experimento com entrevistas com várias outras formas de ter esse experimento, tá? Por exemplo, minha dedução aqui, eu trocar as pilhas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar as pilhas. Troquei as pilhas, funcionou. Qual é a minha conclusão? Eu reforcei a minha hipótese. Tá? Porque realmente era a troca de pilha. Agora, troquei as pilhas e não funcionou. Jogo fora o método científico não funciona? É isso? Não. Aí, no caso, acontece aquilo que eu já tinha falado antes, a gente falseou a hipótese, a nossa hipótese é falsa. O que eu faço então? Eu vou ter que ter outra hipótese. Aí pode ser aquela outra hipótese da Andrea, pode ser que o controle seja molhado, seja úmido. Tá? É só dar uma secadinha nele, vou ter que abrir ele, dar uma secadinha e ele funciona. Caso não funcione, eu vou ter que ter uma outra hipótese. Tá? Pode ser que ele seja queimado mesmo, queimou, que tem um circuito eletrônico, né, no controle, pode ser que esse circuito aí seja queimado. Tá? O cachorro pode morder também, né? Ter cachorro, pode ter outro, né? Pode ter alguém que tem mania de morder controle também, né? Então, pode ser, as hipóteses podem ser várias, gente. Posso testar várias hipóteses num método só, né? Num problema só? Pode, só que pode ser que ele fique mais, o teu trabalho, ele fique mais complicado, tá? Mas vocês podem testar várias hipóteses.
tá? Num problema só, num trabalho só. Pode ter caído no chão, sim, né? O Bruno, se baseamos em uma hipótese para ter uma conclusão, sim, Bruno, sempre. A gente sempre tem que ter uma hipótese, tá? Sempre tem que partir de uma hipótese. Se a gente não tem hipótese, a gente vai estar dando um tiro no escuro, né? Tá? A gente vai, não tem, até porque a gente tem ou que reforçar a hipótese ou falsear a hipótese, tá? Inclusive a gente pode pegar, existem muitos trabalhos científicos que partem do princípio de tentar falsear alguma hipótese, tá? Pode ser que a TV seja fora da tomada, pá, aí sim, né? Aí quebra todo mundo nela hora, tá? Aí a gente vê o controle, vê quando troca a pilha, seca o controle, né? Bota o cachorro para fora de casa e não é nada disso, é a tomada da TV. Bom, acontece também, né? Tá? Isso é bem interessante, Laura, porque aí pode ter. Isso se chama variáveis. A gente, quando faz um experimento, a gente tem que ter o controle de todas as variáveis. Olha, foi muito interessante essa colocação da TV fora da tomada. A gente tem que controlar todas as variáveis, e a televisão é uma variável externa. Ela independe, é uma variável independente, ela independe do funcionamento do controle. E a gente tem que levar isso em conta também. Então, primeiro a gente tem que testar a TV. A TV está funcionando, está ligado. Muito bom mesmo. Tá, gente? Então, esses são os passos do método científico: observação, pergunta, ou problema, né? Hipótese, dedução, experimento, conclusão. Quando vocês forem fazer um projeto, ou quando vocês trabalharem num projeto, né? Vocês são bolsistas, aí, voluntários, ou vocês vão estar fazendo o projeto integrador de vocês, vocês têm que ter uma observação, tá? Aí, a partir disso, uma pergunta. E com essa pergunta, a hipótese. A partir daí, você já tem o fio condutor do trabalho de vocês, tá? A partir dessa hipótese, vocês vão ter que ter uma dedução. E aí, vocês vão ter que, esse experimento aqui, ó, aí vocês vão ter que dedicar um tempo de vocês para ver como vocês vão colocar esse experimento em execução. Isso a gente chama de metodologia. Então, basicamente, todo o tempo de vocês, do projeto de vocês, vai ser a fase experimental, a fase de aplicação de metodologia. Tá? Aí, depois de vocês aplicar a metodologia, vocês vão concluir se de fato é aquilo que vocês pensavam que eram, né? Vocês vão corroborar a hipótese de vocês ou não. E se não corroboraram, né? Se não reforçaram a hipótese, vocês vão dar ideias de testar novas hipóteses. E é assim que funciona a ciência. Tá? Geralmente a gente tem uma hipótese e essa hipótese ela é reforçada pelas conclusões. Tá? Mas aí tem um cientista que acha, não, mas isso aí eu quero testar essa hipótese também. Pode ser que esse cara aí não fez direito o método. E aí que está, gente, a importância da precisão do método científico, porque o método científico é como uma receita de bolo. Tá? Outro cientista que tentar repetir o método científico, ele tem que ter a metodologia, ele tem que ter o experimento tal qual a outra pessoa fez, o outro cientista fez, para ele poder replicar. A gente chama isso de réplica do experimento. E ele tem que chegar à mesma conclusão. Tá? Se ele chegar à mesma conclusão, ele vai reforçar mais ainda essa hipótese. A partir do momento que uma hipótese começa a ser testada várias e várias e várias vezes, ela começa a se fixar no meio científico. E essa hipótese ela pode virar uma lei. Por exemplo, né? Vocês já ouviram falar nas leis da física, né? Leis da termodinâmica. Por que é uma lei? É justamente isso, são hipóteses que elas já foram testadas e até hoje, né, algumas há centenas de anos já, não conseguiram ser falseadas. Então elas viram leis, tá? Ou viram dogmas, né? Tá? É justamente isso, então. O que é uma lei na ciência?
são hipóteses que foram testadas e testadas e testadas e até hoje não conseguiram ser falseadas. Tá? Dentro da biologia, por exemplo, a evolução. A evolução partiu de algumas hipóteses e até hoje ela não conseguiu ser falseada. É claro que a gente não sabe tudo ainda sobre evolução, né? Existem várias coisas assim que algumas que conseguiram ser falseadas, inclusive, né? Mas a evolução como um todo, ela é praticamente um dogma científico já, tá? Que não conseguiu ser falseada até hoje e já existem evidências, né? Muito firmes, né? A respeito da existência da evolução. Aqui a gente tem alguma outra um outro exemplo, tá? Que é de uma lanterna, né? Lanterna, a gente observa que a lanterna não está funcionando. Aí existem duas hipóteses aqui, ó. Ou a pilha está gasta ou a lâmpada está queimada. Então a gente pode ter uma predição, né? A predição é igual a nossa dedução, né? Se eu trocar a bateria, vai solucionar o problema. Na hipótese 2, trocar a lâmpada soluciona o problema. Então, na hipótese 1, a moça ali verificou que não era pilha, porque não funcionou. Aí ela, na hipótese 2, ela trocou a lâmpada e conseguiu reforçar a hipótese 2. Esse é aquele caso, né, que a gente pode trabalhar, então, no mesmo trabalho científico com duas hipóteses. Tá? Podemos testar as duas. A gente tem aqui também um outro exemplo de método científico, né? Esse aqui com um experimento, inclusive, tá? Que a partir de uma observação, né? A gente tem um menino aqui que ele está observando o quê? Uma goiabeira com as moscas. E aí ele tem uma hipótese, né? Ele vê, existem bichinhos na goiaba. Como esses bichinhos na goiaba se formam? Então ele tem a hipótese dele. Bom, a hipótese aqui são os ovos, né, que aquela mosquinha das frutas ali coloca, e aí se formam as larvas, e as larvas da mosca que são os bichinhos da goiaba. E aí qual é o problema dele? O problema dele é como é que ele vai evitar que os bichinhos de goiaba se formem dentro da goiaba. Aí ele vai deduzir, qual é a dedução dele? É a provável solução do problema. Colocar saquinhos plásticos para proteger essas goiabas. Aí a mosca não vai atacar. Então o que ele faz? Ele trabalha com dois grupos. O grupo que a gente chama de grupo experimental e o grupo que a gente chama de grupo controle. Hum? Uhum. Já estou terminando. Tá? Então, a gente tem esse grupo, o grupo controle, que é o grupo que eu não faço nada, que eu deixo acontecer. Então, nesse caso aqui, os bichos, a mosquinha vai botar os ovos e a goiaba vai ficar com o bicho. E o grupo experimental, eu vou fazer o meu experimento, eu vou botar o saco, né? E vou ver depois que não vai ter bichinhos da goiaba. Tá? Então, realmente, essa minha hipótese funcionou, que os bichinhos da goiaba saem realmente das moscas, que botam seus ovos ali e viram larvas. Tá? As larvas viram os bichinhos da goiaba. Tá, gente? Então, esse é o método científico, né? É isso que a gente vai começar a ver nas nossas próximas oficinas aí. A gente está se aproximando do final, aí a gente deu um teto de 1 hora para a nossa reunião. E realmente o recado que eu queria dar para vocês hoje é justamente essa importância desse método, né? O método científico, seja ele hipotético dedutivo, seja ele abdutivo, tá? É o método. A gente começa então com uma observação, a gente tem o problema, a gente faz a coleta de dados, a gente tem a nossa hipótese, a gente faz o experimento, aí a gente observa de novo, aí a gente tem a hipótese está correta, tá, se tiver correta, ok, se não tiver correta, surge sempre um novo problema. Então, essa é a roda da ciência, né? A ciência está sempre rodando em função disso. Que geralmente, gente, eu vou usar a ciência então para resolver um problema. Pode até resolver o problema, mas geralmente a gente termina um projeto de ciência com muito mais perguntas do que respostas. Né? E é assim mesmo. E é assim que funciona, tá? O pessoal está coletando o nome ali para fazer a chamada, né, André? Isso, tá? Conseguiram pegar o nome de todo mundo? Tá.
Hum. Bom, alguém tem alguma questão aí, gente? Podem perguntar aí. Bom, qualquer coisa vai ficar gravado, tá, Andréia? Daí a gente pode pegar o Bruno, a Sofia aí, podem pegar a Rafaela, o pessoal de bolsistas e e voluntários e podem pegar os nomes depois. Ah, bom, alguma pergunta, gente? Alguma questão aí? Ficou bem claro o método científico? Vamos fazer o print? Sim. Tá? Se quiser mais alguém aí entrar com a câmera aí para a gente tirar a foto da nossa primeira aula, com a primeira turma aí, aproveitem o momento. A gente vai tirar um print de tela, deixa eu botar o primeiro slide aqui. Ah, pessoal, a Rafaela já botou a câmera também. Mais gente, mais gente para literalmente aparecer na foto. Vamos lá então. Ah, André, só um pouquinho, vou fazer de novo aqui. Tava olhando ah, a Marina apareceu ali, ó. Então tá, vamos lá. E vamos tentar mais uma? Peraí, deixa eu botar no grupo lá. Peraí, ainda não. Agora, vamos lá. Deu, gente. Então tá, pessoas. Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Acho que foi bem interessante. A partir do nosso próximo encontro já vai ser uma coisa bem mais prática, tá? Vocês já vão colocar a mão na massa, tá? Não esqueça que vocês vão ter dúvidas, né? Então, e a partir da semana que vem, vocês podem trabalhar com os projetos de pesquisa, de ensino, de extensão de vocês, ou o projeto integrador de vocês, tá? Não esqueça, então, de trazer para a aula e para o encontro esses projetos de vocês que a gente vai começar a trabalhar em cima deles, tá? A gente vai começar a aula que vem com testar hipóteses, tá? É isso, gente. Então, valeu e até a próxima. Tchau, tchau para vocês.